Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório, OAB Primeira Fase, aqui do Magistrar, continuando os nossos estudos. Nessa aula, veremos um importantíssimo tema e cada professor já está separando com muito amor e carinho, de maneira cuidadosa, aquilo que mais cai, aquilo que é comumente contemplado pela banca OAB-FGV, e temos aí transferência de empregados. Já adiantando matéria, nós temos dois tipos. No âmbito do território nacional, artigos 469, 470 da CLT, e para o exterior, Lei 7.064 de 1982. A gente vai focar mais na transferência no âmbito do território nacional. E mais, eu vou aproveitar já contemplar uma recente atualização para demonstrar para vocês que as aulas são atualizadíssimas, né? Você tem o que há de melhor aqui em preparação para o exame de ordem, tá bom? Como eu sempre faço, em cada aula nós temos um PowerPoint, eu acabo mandando também lá para o pedagógico, e aí você vai ter acesso à área do aluno, ao ambiente virtual de aprendizagem, aquilo que a gente apresenta, tá bom? Então vamos ao nosso PowerPoint, vou compartilhar já com vocês aqui, para a gente ter aí a nossa exposição, tá bom? Então, deixe o seu material tudo preparadinho, acredito que já esteja, tá aqui, já está compartilhando, muito bem, já apareceu na tela, tá aqui o nosso material, tá certo? Muito bem, pessoal, avançando, aqui, aula 5, tema da aula, transferência de empregados. Então, vamos lá, pessoal, tema da aula, transferência de empregados. Esse é um temaço, um tema realmente muito importante, um tema que cai bastante em prova também, nós veremos, tá bom? Bom, vamos começar. Bom, pessoal, como introdução, nós temos uma importante classificação, tá? Qual é? Então, nós temos aqui duas espécies de transferência regulamentada pelo direito do trabalho brasileiro, tá? Então, nós temos aqui, inclusive, estreando aqui no escritório, luzinha nova para vocês aqui também, para a gente ter o que há de melhor, tá? Então, nós temos a primeira, que é a transferência, você vai anotar assim no seu caderno, papel e caneta na mão, transferência no âmbito do território nacional. Transferência no âmbito do território nacional, qual é a base? Artigos 469 e 470 da CLT, e eu vou trocar a cor aqui, e eu vou apresentar para vocês uma atualização que nós tivemos, aula bem atualizada, tá? A atualização, que é o artigo 469, letra A da CLT. O novo artigo 469, letra A, tá? É um novo artigo na sua CLT, claro. Você pode ter o material mais atualizado possível, seja Vademécum, seja CLT. Não deu tempo ainda de você ter, porque acabou de sair. E nós temos aqui como segunda espécie B. Pessoal, a transferência para o exterior. Transferência para o exterior. E a regulamentação é a Lei 7.064 de 1982. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Então, claro, pessoal, o nosso foco de estudo é naturalmente aqui, ó. Então, a gente tem, tá, a transferência no âmbito do território nacional. Mas eu também quero deixar aqui a transferência para o exterior. Eu vou mostrar para vocês a OJ 232 da SDI 1 TST. Então, anotem, como toda aula minha, muito conteúdo aí pela frente. E eu gosto sempre de mostrar, pessoal, a gente está gravando aqui, a gente vai carregando o material, vai mostrando, porque é o tempo de você consultar o seu material, a gente já está treinando para a segunda fase, tá assim na letra da lei, tá assim na súmula OJ. Pela repetição e por esses anos todos, é claro que muitos artigos, súmulas OJs, nós acabamos sabendo de cabeça. Sou de cursinho, advogado e tal. Mas eu faço questão de mostrar
Porque a gente está perdendo muito o hábito de ler e estudar a letra da lei, a súmula J, e mais, pessoal, ela é fundamental. Na segunda fase nem se fala, na militância prática, idem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar mostrando já. Eu vou mostrar a para exterior, porque eu vou passar mais rápido mesmo. Aqui é só para mostrar para vocês e a gente avança na transferência no âmbito do território nacional. Então, abra o seu material, muito bem. Vamos lá, pessoal, aqui, mostrar a letra da lei para vocês aqui. Muito bem, compartilhando, legal. Ó, Lei 7.064, tá vendo? De 1982. Ó, olha a ementa à epígrafe. Dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviço exterior. Eu já vou separar para vocês aqui o que é de mais importante, tá bom? Então, nós temos o artigo 1º, com uma atualização de 2009. Essa lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. Então, é muito comum, já tive no escritório, por exemplo, clientes meus contratados no Brasil para prestar serviço de engenharia em Angola, para trabalhar em Portugal ou na Espanha. Eu tive recentemente um diretor de uma multinacional que foi contratado aqui no Brasil para prestar serviço no Paraguai, aqui no Mercosul. Então, a gente tem realmente essa situação que acaba sendo comum, tá? Muito bem. Aí, veja bem, tivemos a atualização recente aqui no parágrafo único do artigo 1º, fica excluído dessa lei o empregado designado para prestar serviço de natureza transitória por período não superior a 90 dias, desde que tenha ciência expressa dessa transitoriedade e receba, além da passagem de ida e volta, diárias durante o período de trabalho no exterior, as quais, seja qual for o respectivo valor, não terão natureza salarial. Então, se não terão natureza salarial, terão natureza indenizatória. 2. Os tripulantes de cruzeiros aquaviários em águas jurisdicionais nacionais e internacionais, que são regulados pela Convenção sobre o Trabalho Marítimo de 2006, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo decreto número 10.671, de 9 de abril de 2021. Então, tem um texto bem atualizado. E avançando, um outro artigo que eu destaco dessa lei aqui, para você deixar marcado no seu caderno, é o artigo 3º. Quer dizer, a gente sabe que o juiz do trabalho, ele é competente se a ação for ajuizada aqui no Brasil, tudo bem. Mas qual é o direito material a ser aplicado? E o artigo 3º procura resolver, que pese o fato da doutrina, e na jurisprudência tem muita discussão, muito debate, mas o artigo 3º assim contempla. A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local de execução de serviços, os direitos previstos nessa lei. 2. A aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nessa lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas em relação a cada matéria. O parágrafo único aduz assim: respeitadas as disposições especiais dessa lei, aplicar-se-á a legislação brasileira, aí não tem jeito, sobre Previdência Social, FGTS e PIS/PASEP. Tá certo? E aproveitando, já que eu estou com essa tela aberta, eu vou separar para vocês aqui, ó, a OJ SDI 1232. Tá? Tá aqui, já vai subir, tá carregando. Ótimo, ó. FGTS, incidência, empregado transferido para o exterior, remuneração. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre todas as parcelas da natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior. Tá? Então, pessoal, aqui, dessa transferência de empregados para o exterior, eu já acabei separando para vocês o que há de mais importante. Lei 7.064, de 1982, interpretação sistemática teleológica com a OJ 232 da STI 1 do TST. Portanto, aqui você já tem, né, uma boa preparação. Agora, o que importa mais, claro, é a transferência no âmbito do território nacional, artigos 469, o novo 469, letra A, e o 470. Eu já vou aproveitar e trazer para vocês a atualização, porque é algo mais específico, acho difícil cair agora, mas é uma transferência quando envolve empregado público. E você vai entender melhor, claro, quando eu der toda a base lá do artigo 469 especialmente. Então vamos lá, vamos à nossa... Deixa eu abrir aqui a CLT para vocês. Abra o seu material também, olha só. Compartilhar aqui. Muito bem, CLT. Vamos lá no artigo 469. Artigo
469, e a gente já localiza, aqui, ó, deixa eu dar um espaço aqui, pronto, já vai carregar. Muito bem. Ó, aí, pessoal, o novo 469, letra A, com redação dada pela nova Lei 15.175 de 2025. Aos empregados da administração pública, têm direito à transferência para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público, militar ou empregado público, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tenha sido deslocado no interesse da administração pública. A transferência ocorrerá a pedido, independentemente do interesse da administração pública, não aplicado o disposto no artigo 470 dessa consolidação. Parágrafo 2º. O deferimento do pedido referido no parágrafo 1º desse artigo dependerá da existência de filial ou de representação na localidade para a qual se pretende a transferência. E, por fim, parágrafo 3º, a transferência deverá ser horizontal dentro do mesmo quadro de pessoal. Então, perceba, pessoal, então a gente tem aqui algo que é específico, transferência no âmbito do território nacional, especialmente aqui de empregado público, tá? Só estou compartilhando e trazendo aqui, porque acabou de sair essa atualização para você ter a aula a mais atualizada possível. Só deixando no radar, tá? Normalmente, o corte ele é feito da publicação do edital. Então, em tese, eu não estou falando de jurisprudência, mas a legislação, em tese, só cai até a publicação do edital, mas aqui no curso, pelos princípios da precaução e da prevenção, a gente dá de maneira completa para vocês. Tá bom? Tudo bem? Podemos avançar? Legal, maravilha, pessoal. Então, vamos lá, voltar aqui ao nosso PowerPoint. Vamos ao que a gente tem que saber. Ó. Muito bem. Maravilha. Próxima tela. Então, vamos falar agora da transferência no âmbito do território nacional. Base, artigos 469 e 470 da CLT. Tá? E aí temos a transferência para o exterior, que eu acabei mencionando para vocês, Lei 7.064, de 82, dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior. E, claro, complementei com a OJ aqui, 232, da SDI 1 TST. Tá certo? Muito bem. Avançando. Vamos lá. Transferência de empregados no âmbito do território nacional. E eu acabei destrinchando para deixar aqui bem didático para vocês. Então, temos como regra, e coloquei esse nome aqui para vocês, transferência definitiva bilateral lícita. Ela é definitiva, naturalmente, porque não é provisória, é óbvio, e ela é bilateral, já adiantando, porque ela depende do quê, pessoal? A regra é essa. Ela é bilateral porque ela depende da anuência do empregado. Depende da anuência do empregado. A gente sabe que, na prática, isso é uma piada pronta, porque vem aquela determinação top-down, ou você aceita, tá dentro, ou você não aceita, vai negar, e assina o aviso prévio, é assim que funciona. Mas, no mundo dos sonhos, a transferência, para ser lícita, depende da concordância do empregado, ela é definitiva, e assim é lícita. Tá? Vamos ler? É o artigo 469, como coloquei para vocês, caput da CLT, e depois temos o complemento no artigo 70 do Código Civil. Tá? Então, lá está mais ou menos assim. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente mudança de domicílio. Então, vou mostrar para vocês aqui direitinho. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Mostrar a letra da lei para vocês aqui. Vamos lá. 469 caput. Olha o que diz o texto. Ao empregador é vedado transferir empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, para que uma transferência seja lícita, eu preciso, em regra, em tese, da concordância do empregado, da anuência obreira. E aí tem essa informação. Não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente mudança de domicílio. Então, nós temos um requisito que é importante aqui, ó. Vamos anotar, pessoal. Então,
Para que haja transferência, temos um requisito legal objetivo. E qual é esse requisito legal objetivo? Eu tenho que ter mudança de domicílio. Eu tenho que ter mudança de domicílio. Só que, pessoal, detalhe, né? Eu tenho que ter mudança de domicílio, então já caiu essa pegadinha na OAB. Eles montaram já um caso que o trabalhador foi trabalhar a 300 quilômetros de distância porque a planta da empresa mudou para longe. Só que o empregado continuou morando no mesmo local. E aí ele entrou com uma ação pleiteando adicional de transferência. No caso, não cabia, porque nem transferência foi. Porque não houve mudança de domicílio, salvo adicional. Tá bom. Pessoal, veja o seguinte. É muito comum, na prática, quando a empresa muda de lugar, o empregado falar que foi transferido por causa disso. E pela CLT não é verdade. Pela CLT, para ser transferência, é condição indispensável a mudança de domicílio. Mas, qual que é o problema? Vamos lá, vamos anotar. O problema é que a CLT, deixa eu apagar aqui, a CLT, ela acaba, pessoal, apresentando lacuna do que seja, ó, a CLT, ela apresenta para a gente uma lacuna do que seja domicílio. E aí a gente usa muito o artigo 70 do Código Civil, por aplicação subsidiária, claro, a gente tem essa aplicação subsidiária, justamente porque a gente não tem a regra na CLT. E a base é colocar para vocês aqui o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT. E a gente sabe que o próprio Código Civil diz que o que é domicílio? É a residência com ânimo definitivo. E a gente acaba aplicando esse dispositivo. Vamos lá? Vamos conferir? Abra o seu Código Civil. Código Civil, vamos compartilhar. Deixa eu ver aqui, ó, Código Civil. Vamos lá. Artigo 70 do Código Civil. Tá aqui, pessoal, já aparece. Título 3 do domicílio. Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ficou claro? Então, como regra, temos a transferência definitiva bilateral lícita e para qualquer transferência, já adiantando matéria, sendo provisória ou sendo definitiva, eu preciso ter mudança de domicílio. A CLT é omissa, aí eu aplico de maneira subsidiária o artigo 70 do Código Civil, em que domicílio é a residência com ânimo definitivo. Tá bom. Vamos voltar ao nosso PowerPoint. Legal. Então, até aqui foi. Tá indo bacana. Tudo bem. Vamos lá. Só que nós temos, é claro, né, pessoal? Temos exceções. Então, vamos começar com a primeira exceção. Deixa eu só mostrar. Basicamente assim, pessoal. Quando a gente estuda o artigo 469 da CLT, só para você entender, tá? O artigo 469, a estrutura assim, ó, ele tem um caput, ele possui um parágrafo primeiro, um parágrafo segundo e um parágrafo terceiro. Sendo que o caput, ele acaba trazendo a regra, só para você analisar topologicamente como é que funciona. E os parágrafos trazem as exceções. Muito bem. Então, primeira exceção é a transferência definitiva. Definitiva segura um pouco, tá? Porque ainda nós não temos de maneira clara a diferença objetiva entre transferência definitiva e provisória. Tem tese vinculante sobre o assunto, eu vou mostrar para vocês, mas ainda, pelo menos no momento da gravação dessa aula, ainda não saiu essa tese. Agora, ela é, nesse momento, unilateral lícita. Então, ela é unilateral, porque nesse caso, ela independe da anuência do empregado. Ela independe da anuência do empregado.
Isso é preocupante, por mais que seja excepcional, né? O empregado, pouco importa se ele concorda ou não. Tá bom. E a base aqui é o artigo 469, parágrafo 1º. E a CLT contempla duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses? A primeira, pessoal, clássica, é o cargo de confiança. O cargo de confiança, porque envolve fidúcia. Tá? Cargo de confiança. Envolve fidúcia. Cargo de confiança. Não adianta. Quando uma empresa te convida para assumir um cargo de confiança, você tem que pensar muito bem se vale a pena assumir ou não. É aquela frase, pessoal, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, cargo de confiança, você vai se tornando chefinho, a CLT vai se distanciando de você, porque você vai crescendo, então a proteção vai diminuindo. Cargo de confiança, a empresa não quer problema com você, ela quer solução, tá? E o segundo ponto, quando nós tivermos uma previsão contratual. Previsão contratual sendo implícita ou explícita. Previsão contratual implícita ou explícita. Então, vamos lá. Previsão contratual implícita. Se quiser anotar um exemplo, empregados de circos. Pessoal, se a pessoa trabalha num circo e não quer ser transferida, em base à declaração da pessoa, né? Claro, faz parte da própria carreira. Faz parte da própria função do seu mistério. Agora, previsão contratual explícita. Aeronauta, atleta profissional de futebol. Eu já tive no escritório mesmo, altos empregados, um cargo mais executivo, intelectual, que tinha no próprio contrato dele uma cláusula prevendo a transferência. Então, previsão contratual implícita ou explícita. Agora, vem aqui no quadro, deixa eu fazer uma observação. Nós temos o seguinte, pessoal, vou colocar assim, ó. Qual é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência? Que nessas duas hipóteses, vamos anotar aqui, ó, o empregador deverá comprovar a real necessidade do serviço. A real necessidade do serviço, tá? Essa posição que prevalece é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência. E temos uma súmula que também fala sobre isso. É a súmula 43, pessoal, TST, que ela fala que presume-se abusiva a transferência se não houver essa comprovação da real necessidade do serviço. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar estudando aqui a CLT. Então, olha só, pessoal. Tô compartilhando aqui. Vamos lá, CLT. Ó, artigo 469. O que fala o parágrafo 1º? Tá vendo? Não estão compreendidas na proibição desse artigo lá no caput os empregados que exerçam um cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Por quê, pessoal? Tanto o cargo de confiança quanto a previsão contratual, se não houvesse a exigência para o empregador de se comprovar a real necessidade do serviço, você concorda que o empregado poderia ser vítima de perseguição, de represália, como eu já tive no escritório? Então, eu vou te transferir para bem longe de mim se você não aceitar aqui minhas ordens. Ainda que tenha um cargo de confiança, sempre tem pessoas acima dele, hierarquicamente falando. Então, é claro que eles ficariam à mercê de pressões. Não que isso não aconteça na prática, mas a CLT falou, tem que demonstrar uma real necessidade do serviço. Tá bom. Aí eu vou mostrar para vocês agora a súmula 43. Deixa eu carregar aqui. Súmula 43. Vamos lá? Isso, apareceu alguém. Súmula 43, pessoal. Súmula 43 já vai carregar aqui. Súmula 43. Olha o que diz o texto. Transferência. Presume-se abusiva transferência que trata o parágrafo 1º do 469 da CLT sem comprovação da necessidade do serviço. É claro
que é uma presunção relativa, iuris tantum, que admite prova em sentido contrário. Tá bom até aqui? Posso avançar? Vamos lá. Vou voltar ao PowerPoint. Vamos lá. Continuando. Vamos para a próxima exceção. Já está aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Então já tinha colocado, só para a gente bater. Cargo de confiança. Previsão contratual implícita ou explícita. Súmula 43. Tudo certinho. Legal. Segunda exceção, pessoal, é a transferência definitiva. Aqui, unilateral, lícita. Muito bem. Transferência definitiva, unilateral, lícita. Isso. Já apaguei aqui. Vou voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui, pessoal. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Apaga tudo. Apaga. Vou escrever aqui embaixo para ficar melhor. Deixa eu voltar com a caneta. Fica bacana. Pronto. Unilateral. Unilateral. Agora sim. Muito bem. A base, pessoal, é o artigo 469, parágrafo 2º. Força maior, vou dar exemplo. E a base da força maior, artigos 501 a 504 da CLT. Pessoal, a CLT acaba separando, não obstante o fato de serem transferências definitivas unilaterais lícitas, ou seja, elas são unilaterais, porque elas independem da concordância do empregado, tá bom? Mas é porque lá no parágrafo 1º, eu tinha exigência da comprovação da real necessidade do serviço sob pena de transferência abusiva. Aqui não. É uma hipótese legal objetiva, pessoal, que é bem simples. Aqui a gente vai ver, nós estamos falando de uma hipótese, você vai anotar assim no seu caderno, legal, objetiva. Aqui é bem simples. É uma hipótese legal objetiva. Aconteceu essa hipótese da lei, já autoriza uma transferência sem a concordância. E aqui eu não vou entrar no mérito se há ou não comprovação da real necessidade do serviço. Né? Vamos ler? Artigo 469, parágrafo 2º da CT, já de cabeça, e depois a gente lê. Que hipótese é essa, pessoal? Se ocorrer extinção, você vai anotar assim no seu caderno, extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Essa hipótese. E eu citei o exemplo da força maior, porque aconteceu muito na pandemia, né, pessoal? Quantos estabelecimentos encerraram, ou a própria planta encerrou? Imagina o seguinte, uma empresa tem sede numa cidade, filial na outra cidade, por questões econômico-financeiras, a empresa decide acabar com a planta da filial e manter sua sede. E falou, empregados, é isso, eu estou, pelo menos, mantendo os vínculos empregatícios, mantendo os pós-trabalho. O empregado falou, poxa, mas patrão, peraí, eu vou ter que trabalhar em outra cidade e tal. Bom, pelo menos eu estou mantendo o seu vínculo empregatício e a CLT autoriza. E o porquê que a CLT autoriza é um grande princípio que está por trás, vamos anotar, é o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade você vai anotar, relação de emprego. Que é um princípio super importante. Princípio da continuidade da relação de emprego. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Agora vamos ler. E a força maior, um detalhe também importante, a área trabalhista, pessoal, não diferencia caso fortuito de força maior. Tá? Pra gente é tudo força maior. Tá bom? Tanto de origem da natureza ou origem humana, essa ideia. Deixa eu interromper, mostrar para vocês aqui, vamos lá? Então vamos à nossa CLT, aqui, vou compartilhar, deixei nesse ponto, vamos lá na CLT, aqui ó, artigo 469, pessoal, parágrafo 2º, é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, tudo bem? E a força maior, tá lá, vamos colocar, começa, vamos ler só o artigo 501, já tá bom? Mas você vai ler do 501 ao 504, ó, força maior. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a qual
e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior e a ocorrência do motivo de força maior, que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições dessa lei referentes ao disposto neste capítulo. Tá claro? Então, é uma outra hipótese, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º tratam de transferência definitiva unilateral lista. A diferença é, ela é unilateral, porque são transferências que independem da concordância do empregado. E a empresa pode fazer isso, o que nós já vimos, pelo princípio da alteridade, que é o empregador que assume os riscos de sua atividade econômica, e pelo poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Tudo bem. Vamos avançar aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, avançando. Então, nós temos agora a terceira exceção. Depois eu vou mostrar para vocês. Temos aqui a terceira exceção, que é a transferência provisória, unilateral lista. Então, ela continua sendo unilateral, que a gente já estudou, porque independe da concordância do empregado, mas o grande problema é provisória. Nós ainda não temos de maneira clara no nosso sistema a diferença entre transferência definitiva e provisória. Na prática, o juiz analisa as peculiaridades do caso concreto. Professor, na prova, como é que eu vou saber? A própria banca na questão vai trazer. Então, por exemplo, lá, o empregado foi trabalhar em outra cidade por um período de tanto tempo para implementar um sistema. É uma transferência provisória. Ou o empregado foi trabalhar em tal cidade onde passou a residir com a sua família. É uma transferência definitiva. Tá? Bom, a base, vamos lá, pessoal. Tá aqui. 469, parágrafo 3º da CLT, com base na OJ 113 da STI1 do TST, e pela primeira vez eu estou falando do adicional de transferência, que é de, no mínimo, 25% sobre o salário contratual, que é o salário efetivo. Então, se a pessoa ganha, 10 mil reais, ela tem que passar a ganhar, nesse período, 12.500 reais, e o ideal é anotar na carteira, vir discriminado no lerite. Lembra que o nosso sistema, o trabalhista, proíbe salários pagos no único valor, sem discriminar as parcelas, que é o salário complessivo, que é nulo de pleno direito, com base na súmula 91 do TST. E lembrando que esse adicional de transferência, ele é considerado um exemplo de salário-condição. Por que salário-condição? O empregado recebe enquanto trabalhar naquela condição. Caiu a condição, cai o salário, então não há que se falar em direito adquirido. Tá? Então aqui, pessoal, também você tem a demonstração da real necessidade do serviço, a gente vai ler a lei, mas o que é importante você memorizar aqui? O pressuposto, você pode até anotar assim no seu caderno, o pressuposto legal apto a legitimar o pagamento do adicional é a transferência ser provisória, pouco importando a condição do empregado. Qualquer um que for transferido provisoriamente vai ter direito a receber o adicional. Então, leitura contrário ao senso, quem for transferido de maneira definitiva não tem direito ao adicional. E vou mostrar tudo isso para vocês. Então, abra lá, vamos começar com a leitura do artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Artigo, vamos lá, 469, parágrafo 3º, tá aqui. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultado do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado perceber naquela localidade, enquanto durar essa situação. E aí, havia até uma certa dúvida. Quem tinha direito a receber esse adicional, se era qualquer um, e se eventualmente até uma transferência definitiva poderia trazer. Bom, e aí o assunto foi resolvido aqui, ó, pessoal, pela OJ SDI 113. Ó, já vai carregar, mostrar para vocês aqui. Maravilha. Adicional de transferência
cargo de confiança ou previsão contratual de transferência devido, desde que a transferência seja provisória. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência do contrato de trabalho não exclui o direito adicional. O que importa mais é até essa parte final. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. E aí, complementando com a primeira parte, independentemente da condição do próprio empregado. Tá certo? Maravilha? Muito bem. Vamos voltar aqui no PowerPoint. Legal. Estamos já quase terminando, pessoal, aqui. Deixando a aula mais completa possível. Tá bom? E aí chegamos agora nas despesas com a transferência, pessoal. Despesas com a transferência. A gente vai ler de acordo com o artigo 470 da CLT. Claro. Vamos anotar? Correrão por conta do empregador. Então, correrão por conta do empregador, claro. Há muito debate se são só despesas de ida, de volta, mas, ó, correrão por conta do empregador, envolvendo qualquer transferência definitiva ou provisória. Claro, né, pessoal? É ele que assume os riscos de sua atividade econômica, tá? Agora, pela posição majoritária, na doutrina e na jurisprudência, possui, claro, natureza indenizatória e não salarial, equivale à ajuda de custo. A gente usa como base o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, e corroborando tudo isso, temos também, você vai anotar, a súmula 29 do TST, que também confirma tudo isso. Tá? Vamos ler juntos? Então, quem que paga as despesas com a transferência? É o empregador. Tá? A natureza jurídica equivale aqui, não é salarial, então não repercute em férias, 13º fundo de garantia, é uma natureza indenizatória, equivale a uma ajuda de custo, a base é o 457, parágrafo 2º. Vamos lá? Então vamos primeiro, abra a sua CLT, vamos primeiro ler aqui o artigo 470 da CLT. Tá aqui, artigo 470. Vamos lá, pessoal. Artigo 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Aí vamos lá no 457, parágrafo 2º, o que exclui de natureza salarial. As importâncias, aqui, ó, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidente de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Tá aqui, pessoal, a ajuda de custo. Tá bom? E além disso, ainda temos a súmula 29 do TST, que também confirma tudo isso. Vamos lá, está carregando, súmula 29. Transferência. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Tá bom? Bom, pessoal, vou só mostrar mais um pouquinho do PowerPoint para vocês. Olha só. Eu acabei separando, como sempre faço, aqui, ó, uma questãozinha. Tá? Vamos fazer, vai. Eu já passei bastante do tempo aqui, mas vocês vão ter mais matéria, fica uma aula bem completinha. Vamos ver como é que caiu? Ó, vamos lá, vai. Vamos fazer juntos a questão. Caiu no ano de 2022, 36º exame. Seu cliente é uma empresa do setor calçadista, com sede em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, e lhe procurou indagando a possibilidade de transferir alguns empregados para outras localidades. Diante disso, considerando o texto da CLT em vigor e o entendimento jurisprudencial do TST consolidado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O empregado com contrato de trabalho no qual consta cláusula expressa de transferência, decorrente de comprovada real necessidade de serviço, obrigatoriamente deve aquecer com a transferência, sendo tal concordância requisito indispensável para a validade da transferência. Não, pessoal, porque ele tem a cláusula. Lembra, se ele tem a cláusula expressa, é uma hipótese de transferência unilateral. É claro que o empregador tem que comprovar a real necessidade do serviço, como acontece aqui, mas essa aqui está errada. Tá? B. Apenas serão consideradas transferências aquelas que acarretem necessariamente
a mudança do domicílio do empregado. Opa, parece que é essa aqui. Lembra que é requisito para transferência mudar de domicílio. Se, em caso de necessidade de serviço, o empregador será livre para transferir o empregado provisoriamente, desde que com a aquiescência deste, sendo desnecessário o pagamento... Nossa, essa C está muito errada, né? E a D, havendo transferência provisória com o pagamento respectivo adicional, as despesas resultantes da transferência serão do empregado, pessoal. Errado, então é a alternativa B de bola mesmo. Vamos ver se é essa mesmo? Ó, aqui, exato, a alternativa B de bola aqui com base no artigo 470 da própria CLT. Tá bom, pessoal? Então é isso. Terminamos mais uma aula. Obrigado pela atenção. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.